Então, só recapitulando. Vixe, mas chegou ali. É o da revistinha. Da revistinha. O Evangelho de João foi escrito por João. Ninguém tem dúvida, né? Discípulo João. Recapitulando, João era o mais novo dos discípulos. João, irmão de Tiago. Tiago foi o primeiro apóstolo martirizado. João foi o único que não foi martirizado. Os dois irmãos viveram duas situações totalmente opostas. Um foi o primeiro a ser martirizado e João foi o único que não foi martirizado. Morreu bem idoso, pelo menos por mais de 90 anos. Daí, provavelmente em Éfeso. E foi em Éfeso, provavelmente, que ele escreveu o Evangelho de João. Ele escreveu o Evangelho de João. E por que ele escreveu o Evangelho de João? João está no meio da cultura grega. Éfeso era uma cidade na região de cidades gregas. Então ele estava escrevendo para gregos, perguntando a ele, por quê? Quem fundou a comunidade cristã em Éfeso? Paulo. A gente vai ver lá em Atos, nas viagens missionárias. Na terceira viagem missionária, Paulo chega a Éfeso. Ok? Anos mais tarde, Paulo envia Timóteo para ser pastor em Éfeso. E deve ter tido outros pastores, outros líderes. Anos depois chega João. Presume-se que provavelmente com Maria. Ainda com ele. Ele cuida de Maria, não de Jesus. Não sabemos quando ela apareceu, ou seja, ela apareceu antes dele. Bem antes dele. Mas ele foi para lá. Aí outro dia a gente vai ver essa história em outro momento, estou preparando algumas coisas aí, estou preparando algumas coisas sobre alguns fatos históricos que às vezes não ficam claros porque não há interesse em fazer isso na Bíblia, mas são fatos históricos que ajudam a gente a entender certas movimentações da Bíblia. Né? Então João está no meio dos gregos. Qual é a novidade? Eles tiveram Paulo, tiveram Timóteo, e aí não tem certeza. Mas João andou com Jesus. João devia ter seus 14, 15, 16 anos no máximo, quando Jesus chamou para ser discípulo. Então João tinha algo diferente. Andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, viu Jesus, tocou em Jesus, ouviu de Jesus, viu os fatos. Era uma coisa mais profunda ainda, por mais que Paulo tivesse autoridade, é isso? Mas João tinha algo a mais nesse momento. Esteve com o mestre. Viveu 3 anos, pelo menos 3 anos ao lado de Jesus. Então João escreve o seu Evangelho, um dos motivos de escrever o seu Evangelho foi esse: apresentar Jesus a quem não conhecia. Então você vai ver João entrando em detalhes sobre Jesus. Quem é ele, de onde ele veio, qual a sua missão. Você vai pegar os outros evangelhos, eles são chamados sinóticos porque eles escrevem sobre as mesmas coisas. Mateus, Lucas e Marcos. Porque eles vão relatar os milagres, vão relatar como Jesus passou, vão relatar as discussões de Jesus. E João ele se preocupa em apresentar Jesus. Jesus. No capítulo 1, João apresenta, vamos deixar a nossa vida aberta, nós vamos ver muitos versículos aí no capítulo 4 e 5. Né? Eu não preparei o papel, não deixe, não houve condição. Glória a Deus. Não houve condição. No capítulo 1, nós estudamos aqui no primeiro estudo. Né? Jesus é Deus. Eu não apresento Jesus é Deus, Ele é Criador. Né? Versículo capítulo 1, no princípio era o Verbo. Eu vou ler alguns versículos aqui, nessa introdução, os irmãos ficam para ouvir, né? Mas os demais a gente vai abrir para todos lerem juntos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, capítulo 1, a ênfase dele é apresentar Jesus como Deus. João, quem é Jesus? Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Ele estava com Deus o tempo todo. Então ele sabia o que falar de Deus, ele sabia o que fazer aqui no nome de Deus, ele sabia o que Deus queria. Ele é criador. Todas as coisas foram criadas por ele. E sem ele, nada do que foi feito sem feito. Jesus é criador, ele participou da criação, ele ficou ativo na criação. Deus pedia, Deus imaginava e Jesus vinha e criava. Ele foi a palavra. No capítulo 8 diz: Jesus é o Filho de Deus. Isso aqui era uma coisa, ele está no meio dos gregos, mas para os judeus isso é uma blasfêmia terrível, porque os judeus conheciam Deus Jeová. Deus Jeová. Jesus veio apresentar Deus como Pai, Ele como Filho, e deixou o Espírito Santo. Então isso foi uma complicação na cabeça do judeu, que a coisa não poderia sair do quadrado onde eles estavam, dentro daquele conhecimento que eles tinham. Então, João, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. João fala da pré-existência de Deus. Ele existia antes de todas as coisas. E ele fala de João Batista, que disse a mesma coisa. Aquele que veio depois de mim. João diz o que, João Batista? João Batista era 6 meses mais novo, mais velho que Jesus. Ou seja, nasceu 6 meses antes. Mas diz: aquele que veio depois de mim, ele existia antes de mim. Então João está dizendo: Jesus já existia. Ele não nasceu em Belém. Belém nasceu como homem. O verbo se fez carne. Esse é Jesus. No capítulo 2, é muita coisa. No capítulo 1 era para a gente pegar uma revista só no capítulo 1. Tinham 3 lições só no capítulo 1. E não esgotava não. Não esgotava não. Só o versículo 1 aqui, meu irmão. A gente está uns 3 domingos aqui. Almoçar aqui, debater à vontade. É muito assunto. Capítulo 2. Capítulo 2. E aqui João vai apresentar o primeiro sinal de Jesus. O primeiro sinal. João, ao contrário dos outros evangelistas, ele não se preocupou em enumerar uma série de sinais e milagres. Ele mostrou alguns para mostrar, porque a intenção era mostrar quem era Jesus. Não era a história de Jesus aqui na terra. Entendeu, irmão? O primeiro sinal foi qual? No casamento em Caná da Galileia. Né? Caná é uma cidade. Caná da Galileia. A região norte, onde Jesus, ali ao redor de Jesus, cresceu e exerceu a maior parte do seu ministério. Então João diz, ele começou desde o primeiro sinal, justamente no casamento, multiplicando. A intenção dos sinais era justamente enfatizar a programação de Deus, na mente de Deus, sobre quem seria o Messias. Os sinais seriam exatamente para confirmar que ele seria o Filho de Deus. Todas as transformações e milagres que João faz questão de enfatizar. E João tem um detalhe. Marcos, Lucas e Mateus chamam de milagres. João chama de sinais. Como o outro falou. Que era para provar que ele era o Filho de Deus. Então, veja que ele está escrevendo talvez uns 30 anos depois do que os outros escreveram. Ele agora não chama mais de milagre, chama de sinal, é a prova, é o testemunho de que ele era o Filho de Deus. E no capítulo 2 a gente tem lá, né, Jesus dentro do templo expulsando os vendedores. O que é que João quer mostrar? Vocês estão blasfemando. Como é que está? É o termozinho que ele usa, purifica o templo. E disse ele aos que vendiam pombos: tirai daqui esse, não passar da casa do meu pai, casa de venda. E pegou o chicote, né? E aquele chicote daquele tempo. Cadê? Pode falar. Pegou não, ele fez o chicote. Deu a parte da vida que fala sobre os custos, mas rapaz, ele não se fez o chicote e ele ia lá bater no povo. Quem vai receber uma coisa lá e comer? 15. Está no 15, 2,15. O
que foi que João queria enfatizar? Que Jesus tinha zelo pelas coisas do Pai. E aonde ele está? No templo. Às vezes a gente fica perguntando, olha, irmão, ele entrou no templo de Jerusalém? Irmãos, vamos tentar visualizar só um pouquinho o que é o templo de Jerusalém nessa época. Nessa época. Quando existia, na época de Salomão, que ele construiu, vamos dizer que esse quadro, esse retângulo aqui, ó, é Jerusalém. Então, Jerusalém, vamos dizer que Salomão pegou e construiu o templo de Jerusalém aqui. Vamos dizer que aqui é o templo, viu? Tá bom? Olha um pouco. E aqui está a cidade. As pessoas vinham e chegavam aqui. Mas o templo não foi destruído pelos babilônicos, foi totalmente arrasado. Quem reconstruiu? Neemias, Esdras, Zorobabel, né? Toda aquela turma, né? Zorobabel primeiro, né? O templo foi reconstruído. Depois vieram 400 anos, não é isso? O último livro da Bíblia, cronologicamente, seria Esdras. Bateu? Não está, porque a gente segue a ordem, a classificação da Bíblia, de acordo com o que os judeus colocaram. Eles fazem por grupo de livros, não por ordem cronológica. Só os 5 primeiros que estão na ordem cronológica. Então, o último livro da Bíblia, por ordem de história, cronologicamente, a sequência é Esdras. Depois de Esdras, são os 400 anos de silêncio, chamado período interbíblico. E a gente vai fazer um estudo aqui sobre isso. O que significa isso aí e o que aconteceu. Uma das coisas que aconteceram, quando chega na época de Jesus, 400 anos depois, esse templo não mais foi reconstruído, só que foi reconstruído, não é mais só isso aqui não. Os religiosos, agora pelos líderes políticos, foram construindo prédios vinculados ao sistema religioso, pátios, a gente vê lá o pátio de não sei o quê, a fonte de não sei o quê, e depois cercaram o templo, ó, dentro da cidade que já era murada. Quando fala que Jesus estava no templo, ele entrou nessa área aqui. O templo aqui só entrava os sacerdotes, Então ele estava aqui nessa área, em uma dessas áreas, ok? Ah, mas tinha muita gente dentro do templo. Não era o templo onde estava o Santo dos Santos. É essa área aqui ao redor. Então ele mostrou zelo do Senhor. Os vendedores estavam aqui, vendendo os animais para o sacrifício. Por que foi o zelo dele? Porque isso aqui, depois de 400 anos, virou bagunça. Não havia mais nada de espiritual. Era só começo. Mas isso a gente fala depois. E no capítulo 3, a ênfase é Nicodemos. Né? O encontro de Jesus com Nicodemos, que representa o sistema religioso. Nicodemos, uma pessoa do sistema religioso, esse sistema rejeita Jesus, mas Nicodemos foi buscar Jesus, como a gente conhece. E Jesus fala a Nicodemos do novo nascimento, que é condição básica para entrar no reino de Deus. E aí Nicodemos percebe pela conversa que como é que eu vou nascer de novo? Porque eu não nasci de novo. Nicodemos caiu a ficha na hora, né? Então eu tenho que nascer de novo para entrar nesse reino. A coisa foi tão feia para Nicodemos que Jesus teve que matar você, mestre, aí não sabe essas coisas. Mestre da lei, fariseu, conhecido, tanto conhecimento grande que você tem. Então Jesus enfatizou o novo nascimento. Jesus disse a ele que ele, Jesus, seria igual, semelhante à serpente que foi levantada no deserto, para que aquelas pessoas que estavam picadas pela cobra olhassem pelas serpentes, olhassem para ele e fossem curados. O povo se rebelou, murmurou, se revoltou contra Moisés, e Deus mudou as serpentes para punir todo mundo. E quem fosse mordido, clamaram por misericórdia, Deus mandou Moisés levantar a serpente, e quem olhasse para a serpente era só olhar, não era adorar, era olhar, em fé. Pronto.
Esse é o remédio de Deus, está ali, estou olhando. Então eu, filho do homem, serei levantado, e quem olhar para mim será salvo. Mas, Senhor, acho interessante no filme de Beethoven, né? E o Nicodemos, o personagem, pergunta: mas nosso povo não está morrendo de cada certo, é que nos importa de cada pecado. Eu vim para salvar o povo do pecado. Essa foi a missão de Jesus. Né? Ele diz a Nicodemos: isso aqui é ele. E ele veio do céu. Eu desci. Só pode voltar quem veio. Como o outro voltar. Ele veio cumprir um papel lá. Então ele veio do céu. E ainda diz a Nicodemos: eu não vim para condenar, mas para salvar. Não está apresentando Jesus. E agora a gente vai ver João com a mulher samaritana. Estou falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É muito conhecido. Olha, irmãos, aqui é outro problema. O capítulo da mulher samaritana, a parte da mulher samaritana, ela vai ficar aqui vários domingos. Lá na congregação a gente fez um estudozinho resumido, deu quatro pontos. E não respondeu nada. O assunto à vontade. É muito conteúdo que tem. João, os relatos de João, a gente está estudando João, tem muito conteúdo. E para a gente entender certas coisas, a gente tem que descer um pouco mais a fundo. Porque aí você entende com mais amplitude, com mais profundidade. Mas vamos pegar hoje o que João queria fazer. Através de mostrar o encontro com Jesus, da mulher samaritana, apresentar Jesus aos gregos. Amém? Vamos lá. Quem pode ler aí no 4, 3 e 4? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Isso, é só isso aí. Isso, 3 e 4. Pronto. A tia não estava não, e ela não vai chegar não. É por isso que eu trouxe Manuela. Cadê? Vem pra cá. Chamaram, não. Eu ia deixar só. A tia não estava não. Tá. Avisaram que não ia ter não o infantil. Avisaram? Não avisaram, não. Ainda bem que não trouxe Érica hoje. Domingo. Vamos lá. Estava vazio. O andar todo lá, todos os lugares. Aí eu aviso. Só mandou. Vamos lá. Então a gente deu aí. O que é que foi lido aí pelo Evangelho? Jesus deixou a Galileia, está ele indo com os discípulos. Jesus está em Jerusalém. Vou apagar o tempo aqui, viu? Quem viu? Quem não viu? Olha, eu vou desenhar um mapa aqui. Eu procuro tudo ajudando. É o vento. Vamos dizer que aqui é a Israel da época de Jesus. Ele vai meio aqui cheio de tudo, vamos fazer desse jeito. Jesus está aqui em Jerusalém, que é a região da Judéia. Vamos comentar mais um pouco aqui. Depois eu acho que é atravessado. Cá em cima é a Galileia. É aqui que está o mar da Galileia. Aqui do lado da Samaria. Aqui, vou botar. Aqui seria o Rio Jordão, ó. O Rio Jordão passando no meio. E aqui tem outras, Decápolis, não sei o quê, sei lá. Aqui é Cesareia. Vamos lá. Jesus está em Jerusalém, na Judéia. O que é que o texto está dizendo? Ele vai para Galileia. Aqui eu botei, para gente ficar mais aqui. Pronto. Qual é o caminho mais curto? Passar por Samaria. Para quem anda a pé, qualquer quilômetro a menos, beleza, né?
Mas, o que a gente leu? Era-lhe necessário passar por Samaria. Então, o caminho tradicional do judeu de sair de Jerusalém era circular por tal, aumentava um pouco, mas evitava de passar por dentro da região da Samaritana. O judeu samaritano, na congregação a gente fez o estudo, né? Da origem, lá atrás, quando o primeiro colocou pedra no outro. Muita história. Mas Jesus tinha um encontro marcado. E aí a gente vai ver que na Bíblia, aí são os 4 evangelhos, todos relatam encontros específicos de Jesus com pessoas específicas. Encontros que foram agendados no céu para Jesus vir aqui e encontrar aquela pessoa. Encontrar aquela pessoa. Tinha um dia daquela pessoa. Tinha um lugar daquela pessoa. E essa mulher samaritana tinha um encontro marcado com Jesus e ela nem sabia. Mas Jesus sabia e cumpriu com a agenda. Então era necessário passar por Samaria para encontrar essa mulher. Então João vai mostrar alguns encontros de Jesus. No Evangelho nós encontramos alguns encontros de Jesus. Nós vamos ver outro aqui que é o de Betesda. Né? Então João mostra que Jesus veio aqui para buscar pessoas. Jesus veio para ir às pessoas, para encontrar pessoas, para salvar pessoas, para curar pessoas, para libertar pessoas, para restaurar pessoas, para acolher pessoas. Esse foi o alvo de Jesus. Contando com essas pessoas ainda. E contando com essas pessoas ainda. E ainda contar com essas pessoas para multiplicar o Evangelho aqui na terra. Esse é Jesus. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Para a gente entender melhor isso que a gente falou de Jesus. Uma mulher totalmente embaraçada em problemas. Estou falando da situação dela. Depois a gente vai ver os embaraços por tanto que Betesda, né? Paralítico. Ela tem os embaraços dela. Ela tem os problemas dela. Ela tem as circunstâncias dela. Ela tem as dificuldades dela. Como eu tenho as minhas. Eu tenho minhas lutas. Tenho minhas dificuldades. E as dela. E as lutas dela. Só que Jesus conhece as nossas individualidades. As nossas histórias individuais. E João está mostrando isso. Jesus conhece a individualidade de cada um. João entra Jesus entra, não quer dizer que Jesus entra na história de Dione, porque conhece Dione e sabe dessa cidade de Dione. Dione não é apenas mais um número. Dione é Dione. Amém, Jesus. É a filha do Senhor. Ele se acolher. Assim é a vida de cada um de nós. É isso que João está mostrando. Quem é Jesus? Essa mulher, primeiro, qual é a dificuldade? Hoje é um pouco mais fácil de falar sobre isso. Mas a primeira dificuldade dessa mulher era ser mulher. Uma sociedade que a mulher é desvalorizada. Chegou uma mulher chamada Linda. Já assim, quer trabalhar. Aí ia botar o ponto. Então ela era a mulher de uma sociedade que desvalorizava a mulher. A gente conhece a história do judeu, da mulher está na segunda categoria. Uma das tradições que você vai ver, o homem vai lá na frente, casado. Ele vai lá na frente e o outro atrás. Não pode andar do lado não. Era assim naquela época. Era assim. A tradição religiosa, tudo bonitinho. E a mulher lá atrás, com o filho. Ele não podia estar no comando. Ela era samaritana. Povo considerado inferior pelo judeu. Olha o mapa aqui, ó. O judeu é esse aqui. Morava na Judéia, no sul. Eles se tornaram dominantes, mais organizados, depois da volta do cativeiro. Cresceram, se organizaram, e aí no período interbíblico a gente vai entender melhor como eles se organizaram melhor. E passaram a dominar essa região toda. Então vamos entender melhor.
E aí eles consideravam, já há uns 700 anos apenas, que o samaritano era um povo de segunda categoria. Expressivo. Corrompido. O judeu vai passando aqui, o samaritano está passando ali, ele cuspia. Jogava pedra. Se tivesse na Judeia, né? E o judeu não passava dentro de Samaria. Essa mulher, a gente sabe a história. Nós vamos poder ler só esses capítulos de João são longos. Não temos que ler tudo aqui. Vamos ler alguns versículos básicos, mas os irmãos têm que ler dados, né? A mulher vinha de 5 relacionamentos. O próprio Jesus, que você tivesse 5 maridos. Então houve 5 relacionamentos oficializados, né? Para aquela época, então ela casou, recebeu o carta de divórcio, sei lá como é que foi, depois casou de novo, carta de divórcio, recebeu o carta de divórcio. 5. Mas o 6º que ela estava, nem marido na época. Então, para uma pessoa que está nessa sequência de relacionamentos conjugais desfeitos, e agora está vendo o término, como é que está a cabeça de uma pessoa? Como é que está a alma? Psicológico, emocional, cheio de feridas, cheio de problemas. A gente vou fazer a lista aqui, mas vamos continuar. Por essa situação, essa mulher era desprezada na sociedade. Quando uma pessoa é desprezada na situação dela, ela se torna invisível. E que ela estava sozinha tirando água, meio-dia. Por quê? Porque ninguém queria estar junto com ela. E as mulheres iam de manhã cedo ou no final da tarde. Ela não poderia estar no meio delas, ela era rejeitada. Então ela vivia só no meio da sociedade. Só no meio das pessoas. Por causa da situação dela, dos embaraços. O que é ser invisível? Que coisa terrível. Que coisa terrível uma pessoa ser invisível na sociedade. No meio das pessoas. Entrar, sair e ninguém vê. Ninguém perceber. Ou se perceber, trata com indiferença. Como se você não existisse. Que coisa terrível deve ser isso. Para quem passou ou passa por essa situação. Essa mulher vivia perdida no meio da história. No meio da história confusa. Vivia perdida no meio da histórica confusão religiosa dos samaritanos e dos judeus. A briga dos judeus com os samaritanos começou na divisão do reino, quando virou Reino do Norte, Reino do Sul. Jerusalém ficou no sul. O rei do Reino do Norte criou aqui logo 2 altares para que o povo não descesse para Jerusalém com medo de perder seu povo. E aí começou a idolatria no Reino do Norte. Com o tempo, isso foi se agravando e a gente vê onde terminou o Reino do Norte, que acabou sendo exterminado. Mas no que ela está se pegando? Ela questiona Jesus em algumas coisas. Ah, mas nossos pais adoravam nesse monte. Não falou isso? Nossos pais adoravam esse monte. Onde é que Jesus estava com ela? No Monte Gerizim. O Monte Gerizim foi aonde, após entrar na terra prometida, Josué pegou parte do povo, botou no Monte Ebal, e parte do povo no Monte Gerizim, que tinha um vale no meio. E ali leu a lei, as maldições e as bênçãos. As bênçãos estavam para o Monte Gerizim, as maldições para o Monte Ebal. E ali eles adoraram o Senhor no Monte Gerizim, porque eles queriam as bênçãos. Então é isso que ela está dizendo. Nossos pais adoraram nesse monte. Na época de Josué. Qual é o fundamento de uma fé dessa? Que valor isso tem para hoje? Mas ela vivia em função
Ela vivia em função disso. O povo dela vivia. Ela está com suas confusões. E o sistema religioso, a crença religiosa que está ao redor dela, não contribui para ajudar ela a resolver seus embaraços, seus conflitos. Ah, mas esse poço foi nosso pai Jacó que nos deixou. Jacó que deu ali, aquele poço foi Jacó mesmo que construiu. Ela estava certa. Mas que valor tinha aquele poço hoje? Era só para tirar água. Mas ela estava ali para dizer a Jesus: aqui foi o nosso pai Jacó. Ou seja, crenças, estátuas, então, o nome, rapaz, muletas que a pessoa tem para se manter aparentemente saudável, aparentemente inteira, mas que na verdade não está contribuindo em nada para a sua vida. Assim era a vida dela. Até porque a vida dela já mostrava isso, né? Que não tinha nenhum tipo de respeito quanto à lei. Interessante que ela fala do promessa do Messias, né? Tudo que ela falou, em termos religiosos, em termos da história de Israel, a gente retira agora, extrai do Messias. Os samaritanos só acreditam nos 5 primeiros livros. Só o Pentateuco. Até hoje. Na realidade, os samaritanos eles são mestiços, né? Porque eles são judeus, de origem judia, mas eles começaram a se misturar. Foram começar não, eles foram misturar mesmo pelos assírios. Pois é, então eles começaram a absorver aquelas coisas, mas também ela tinha conhecimento da palavra, né? Você vai pegar a religião samaritana, é parecida com a judaica. Está mais parecida com a dos saduceus. Né? Eles creem nos 5 primeiros livros. Né? Então, de onde é que ela tirou o Messias, se ela não deu os profetas? Eles não criam os profetas. Moisés falou sobre isso. Daqui a pouco ele vai. Então a esperança dela é o Messias. Mas que Messias? De onde vem? Quem é? Como vai vir? Vai fazer o quê? Não sei. Eu só sei que viu o Messias. Vai explicar tudo. E vai explicar tudo. Explicar o quê? Só explicar resolve? Esse Messias vem para quê? Qual Messias que você estava esperando na sua vida? Qual Messias que eu estou esperando? Que tipo de Messias eu estou esperando para a minha vida? Aquele que vai chegar e vai me dar uma casa? Aquele que vai chegar e vai me dar um emprego? Aquele que vai me dar uma mudança de vida? Eu vou agora estudar, eu vou ficar rico? Qual Messias que eu estou esperando? Que tipo de Messias? Que tipo de Messias ela estava esperando? É isso que João está falando. Que tipo de Messias aquela mulher estava esperando? Mas Jesus, com paciência, com sabedoria, abriu o diálogo com essa mulher e atestou tudo isso que a gente falou. E aos poucos, foi entrando na história dela. Aos poucos foi entrando na história dela. Vamos ler aí João 4, 25 a 30. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Esse só isso? Mais. Até o 30, né? Até o 30? Até o 30. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que querem saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lembrando que Jesus está ali sozinho, mandou os discípulos ir atrás de comida, os discípulos estavam prontos para aquele momento, Jesus sozinho conversando com a mulher em samaritana e a visão religiosa pecadora, por ela estar ali sozinha, todo mundo já até conseguia logo, ixi, ninguém quer andar com ela. E aí traduzir logo. Então os discípulos estavam prontos para estar nesse momento.
E Jesus recebe a mulher. Primeira coisa que a mulher chama Jesus, vamos ver aqui as palavras dela. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha muita cidade de comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, sou mulher samaritana? Esse foi o primeiro tratamento dela com ele. Quando ele chama ele de judeu, ele está dizendo: como você sendo meu inimigo, e eu tua inimiga, você pede de beber a mim? Porque pela tradição do judeu, se ele pegasse em qualquer vasilha que ela tocou, estava impuro. 30 dias para se purificar. Só que ele pegou na vasilha que ela pegou. Imagine o resto. Primeiro chamou ele de judeu, mas essa intenção, se você substituir meu inimigo, você é meu inimigo, você é meu inimigo. Depois chamou lá diante de Senhor. Quando Jesus começou a conversar com ela, Senhor, vamos ver aqui, eu gosto de ver essa progressão. 11. Disse-lhe a mulher, porque Jesus já tinha dito: se você me der essa água, se você pedir a mim, eu vou lhe dar água viva. Senhor, olha, amenizou, já não é mais um inimigo, né? Ela se interessou com a água viva que ele ofereceu. Tu não tens como tirar o poço, é fundo. Ela ficou assim, rapaz, esse cara tá meio. Mas chamou de Senhor, já amenizou, já não é mais inimigo, já está conversando. É assim que lá se comporta, conversando. Meu Deus do céu. Olha, você emocionou. É muita emoção. Sério, pô. Então aqui ela já tem respeito por ele. Houve já alguma conversa e agora já se há algum respeito. Mas depois ela percebeu que estava caindo em alguma furada. Ela de água viva. É uma coisa estranha nessa história. Aí ela vai: és tu maior que o nosso pai Jacó? És tu, no 12, és tu maior que o nosso pai Jacó? Aqui ele falou, Jacó lá, 1.200 anos atrás, 1.300 anos, 1.400 anos, 1.400 anos. Jacó construiu, cavou aquele poço, 1.400 anos atrás. O que é que ele está dizendo? És tu, você, maior que o nosso pai Jacó, você foi eu, Jacó. E sabe se ele... Então tornou Jesus inferior a Jacó. Quem é Jacó? Os patriarcas. Para o Messias está longe agora, né? Distanciou de novo. Mas depois que Jesus fala algumas coisas que a gente já sabe a história, vejo que é esse profeta. Você sabe coisas que só o profeta sabe. A visão dela abriu mais. Tudo conversando, Jesus com sabedoria e paciência conversando. Uma alma sedenta e que não sabe que está sedenta. Uma alma que precisa ser acolhida e não sabe que está alguém ali querendo acolher. Vejo que esse profeta elevou Jesus. Jesus subiu alguns degraus. E depois ela sai cantando: porventura ele não é o Cristo? Ela agora já está botando Jesus acima de profeta. Agora ela já está imaginando: ele é o Messias? É ele o Messias? E termina a história dela, ela entrando na cidade e voltando com a população da cidade. E Jesus fica 2 dias na cidade, ali daquela cidade da região de Samaria. Sicar, né? Sicar. Pregando o Evangelho. A mulher já estava testemunhando Jesus. Aonde ela era invisível. Então, é isso que João está mostrando. Jesus veio encontrar pessoas. Jesus veio mudar
pessoas. Jesus veio curar pessoas. Jesus veio restaurar pessoas. Glória a Deus. Essa foi a missão de Jesus. Vamos seguir. Paralítico do tanque de Betesda. A cura. Foi outro encontro agendado. João 5, 2 a 4. Você pode ler aí. Ora, em Jerusalém, a próxima Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alturas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. No primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Esse foi mais um dos encontros de Jesus que estava agendado desde o céu. E já desceu com essa agenda pronta. Mais um encontro. Aquele paralítico que estava ali há quantos anos? 38 anos paralítico. Sofrendo as aflições, sofrendo as feridas na alma, sofrendo humilhação. Era outro invisível. Naquela época, você ser aleijado, você ser viúva, você ser órfão, você Não ter ter filhos, filhos. não ter filho homem, mulher no caso. Há uma série de situações que você era invisível. Você passava na sociedade e ninguém está te vendo, não. Quem te via com o outro é invisível. Você era visto só pelos outros invisíveis. Mas a nada da sociedade, a sociedade que tinha alguma coisa, não via mais ninguém. Isso religiosos, né? A gente tem que enfatizar isso, religiosos. Pessoas que são em nome de Deus também, a maioria é isso mesmo. Isso. Porque começa dos religiosos, mas influencia boa parte da população. Boa parte. Em nome de Deus. Você vê que quando Jesus curou os cegos, os próprios se perguntaram: Senhor, quem pegou? Foi eles ou os pais? Ou seja, é um negócio entranhado dentro da gente, né? Entranhado. Justificativo. Helena quer falar? E não deixavam eles entrar dentro do templo, né? Jesus fala assim, vocês nem entram no céu e nem deixam os outros entrarem. Exatamente. Isso aí. Não há nenhum tipo de acolhimento, com mínimo de força. Vai se apagar no tempo? Então, vamos dizer aqui que a área do templo, Jerusalém é esse daqui tudo. Então o templo está aqui. Então aqui está vários prédios, fontes, não sei o quê, e aqui está o templo no meio. Então na área do templo tinha um tanque chamado tanque de Betesda. Segundo a arqueologia, tem um vídeo, eu já vou ter botado no roteiro, no Detroit, né? Que retrata bem como foi o tanque. Ali é um retrato arqueológico. A maneira como eles desenvolvem ali a história é dentro de como era o tanque de Betesda dele, né? Que a gente descoberto onde ele era, né? Dentro da área do templo. Então Jesus estava no tanque de Betesda, dentro da área do templo. Por isso que os religiosos estão vendo tudo o que está acontecendo. Se não religiosos estão em todo lugar, você vai estar na área do templo. Se eu me tinha os fariseus, os saduceus, você vai aqui nessa área. Está mais dentro. Nesse tanque se acumulavam pessoas mancas, paralíticas, cegas, pessoas ressecadas, enfermos, de tudo quanto é tipo. Crendo que, como a gente leu aí, de que o tanque, aqui a área do tanque, dentro tinha o tanque, que a água que estava aqui, de vez em quando, num momento inesperado, a água se mexia, o anjo descia, mexia, e quem mergulhasse primeiro seria curado. As pessoas estavam ali com essa crença. Tem alguma coisa a ver com a nossa vida de hoje? Crenças vazias, sem sentido, sem raiz, sem fundamento. Mas Jesus foi ali ao encontro desse homem. Esse homem que estava ali com 38 anos de aflições, feridas e humilhações. O interessante foi
Essa é a missão de Jesus. Glória a Deus. Pessoas. Buscar pessoas. Curar pessoas. Salvar pessoas. Restaurar pessoas. E a pergunta que Jesus faz para ele. Você pode ler aí, João 5, 6. E Jesus, vendo este ditado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse: queres ficar sã? Edificação. Por que essa pergunta? Jesus faz a nós, pessoas. Você quer ficar assim? É que não quer. Mas o que é que eu quero mesmo? Por que Jesus faz essa pergunta? E se ele pedisse dinheiro? O Senhor quer ficar rico. O Senhor quer uma casa. Qual é a tua prioridade? O que é que tu quer demais na sua família, na sua vida, no seu emprego? O que é que eu quero mais? Qual a minha prioridade? Jesus está na minha frente. O que é que eu tenho mais prioridade? Por isso que eu queria saber qual é a prioridade. O que é que fica assim? Ah, Senhor, mas um poço, não sei o quê. Nada a ver com isso. Estou perguntando se você quer ficar são. Responde essa pergunta. Se ele puder, eu não querer. Olha, tem um aqui, 100 mil reais. Está pura, você quer ter? 100 mil reais. Está tudo aqui. Jesus nos pergunta o que é que nós queremos. Irmãos, assim que Jesus curou aquele homem, que saiu andando e pegou a cama que ele andava, né? Uma pessoa no estado dele, tinha que andar para cima e para baixo, esteira, uma coisa assim. Os religiosos que estavam ali presentes, os fariseus, principalmente, eles são bem mais vigilantes no cumprimento da lei, por atrás dele, acusaram ele, perguntou quem mandou ele fazer isso, disse que quem curou ele era servo do Beelzebub. Aí foi uma confusão. Mas Jesus já tinha saído. Ele não tinha nem como dizer, não foi ele. Foi ele que mandou eu carregar. É aquele que me curou. O sistema religioso não se importa com isso. Quando a gente fala sistema religioso, é a estrutura religiosa que foi criada pelo homem. Jesus tem a igreja. Jesus criou a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não precisa ter 4 paredes, nós somos igreja. Estamos aqui porque ajuda a organizar. Mas o que importa não são as paredes, o que importa é a vida de Pingo, é de Lara, é de Manjerus, é de Mandeus. Essa é que é importante. Isso que é importante. São as pessoas que estão aqui. São as vidas que ele resgatou. Aleluia, Jesus. E para 5:18, você pode ler aí. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. João acelera aqui um pouquinho a história. João acelera aqui um pouquinho, já vai mais lá adiante. E os religiosos, fariseus, saduceus, herodianos, e aí vai uma série de partes religiosas que tinha lá na Judéia, começaram a procurar Jesus, questionar Jesus, acusar Jesus, perseguir Jesus, e já intentando no seu coração matar Jesus. Mas aí João começa a relatar no capítulo 5, e ele vai depois entrar no 6, 7, 8, Jesus se manifestando. Eu sou o Filho de Deus. João 5,19. João, quem pode ir aí? Jesus se proclama Filho de Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Depois ele diz no 20. Porque o Pai é assim. Isso, pode ver. Porque o Pai é do Filho e mostra tudo o que ele faz. Para a intimidade Ele do que ele mostrará fala.
outrora do que está para que viva na velhice. Pai ama o filho, ou seja, eu sou o filho, o pai me ama. Está falando da intimidade dele, isso incomodava os ouvidos dos religiosos. João 5,23, ele diz que a honra dada ao pai deve ser dada ao filho também. Se vocês honram o pai, vocês têm que honrar o filho. Se vocês não honram o filho, não honram o pai. Em João 5,24, Jesus, ele diz que ele é a vida eterna. Vamos lembrar de Nicodemo, da conversa que ele teve, ele volta a dizer, eu sou a porta da vida eterna. João 5,27, Jesus ele diz que recebeu autoridade para julgar no fim dos tempos. Olha, o pessoal quer matar Jesus, está seguindo Jesus, ele diz, não, eu recebi autoridade para julgar vocês. E vocês vão ser julgados por mim. Mas lá na frente. É um absurdo, blasfêmia. João 5,30, ele diz que ele veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Em João 5,36, os sinais, ele fala de testemunho, de testificações acerca dele. Ele diz que os sinais testificam, ou seja, os milagres testificam que ele é filho de Deus, que ele é o Messias. Depois ele diz, examinar as escrituras, porque elas de mim testificam. Então ele está dizendo, examine as escrituras, ele está falando para mestre das escrituras, gente que era doutorado em entender as escrituras, vocês examinem, vocês vão entender. Eu estou lá, sendo profetizado. E ele fala de Moisés, aí foi que doeu dele. Moisés escreveu sobre mim. Aí você pega 4 versículos que estão bem claros, falando sobre a vida do Messias. Em Gênesis 3,15, que virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Gênesis 49, 10 a 12, Jacó, aquele, nosso pai Jacó, profetizou sobre Jesus no leito de morte, abençoou os filhos, e cada um ele disse, porque Jesus Judá diz, de ti sairá aquele que reinará para sempre. É de ti que sairá aquele que pegará o cetro, e seu reino será eterno. Em Números 24, 17, Balaão, surgirá uma estrela no meio de Jacó, e este reinará e terá o cetro para a eternidade. Balaão, profetizando sobre Jesus. Deuteronômio 18, 18, o próprio Moisés, aqui foi Moisés escrevendo, aqui foi Moisés escrevendo, aqui foi Moisés escrevendo, e aqui foi Moisés escrevendo o que ele falou. Porque Deus levantará outro profeta, maior do que ele, e ele apacentará todos os assim diz o Senhor. Jesus. Esse é Jesus que João está apresentando. Glória a Deus. Esses são os relatos que João está levando para quem perguntou. Me fale de Jesus. Me fale quem é Jesus. Quem foi Jesus, João? O quanto eu conheço verdadeiramente de Jesus. O quanto eu conheço verdadeiramente de Jesus. Para que eu tenha condições de apresentá-lo a quem não conhece. O quanto eu conheço de Jesus. Está tudo aí. Quem não souber, condição. Mas vamos perceber a nossa dificuldade de evangelizar, de proclamar, está no fato de não conhecermos o nosso mestre, a dificuldade de muitos na igreja de pregar o evangelho, é porque não conhece o mestre que está seguindo. Nós vamos conhecer Jesus. A Bíblia nos revela, nós vamos crer nesse Jesus. Ele existiu de todas as coisas, fez carne, veio aqui, habitou em nós e acolheu as pessoas. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Jesus vai ao encontro de pessoas, não de instituições ou celebridades. Tem alguma coisa errada aqui? Deus, Jesus, veio ao encontro de pessoas, não de instituições. O que é que irritou os fariseus? Esses, quando vieram, vai procurar os fariseus, os líderes religiosos, os sinédrios, os
sacerdote, da onde? Belém. Mas Nazaré, olha que coisa boa de Nazaré. Ele veio atrás de pessoas. Vou dizer aqui uma coisa. Olha que texto. Onde encontrar Jesus? Tem alguma coisa a ver com o que a gente está vendo aqui? Onde encontrar Jesus? Nos seus dias aqui na terra, Jesus era encontrado com os leprosos, cegos e aleijados, com os pobres e miseráveis, com as prostitutas e os publicanos, com os desprezados pelos religiosos e pela sociedade, com os invisíveis e os improváveis. Entre eles estava sempre ensinando, curando, libertando, perdoando, reconciliando, salvando, acolhendo. Quando era achado entre as autoridades políticas, líderes religiosos e pessoas que se julgavam santas e abençoadas, estava sendo desacreditado, negado, acusado, ridicularizado, blasfemado, chicoteado, martirizado, morto. Hoje, na realidade dos nossos dias, no meio de quem eu estou procurando, estaria entre os improváveis, os invisíveis, ou no meio das celebridades? Estaria entre os que servem silenciosamente, sem glamour, ou entre os que disputam os palcos, microfones, transmissões e homenagens? Estaria entre os que reconhecem suas imperfeições e o custo como mérito das suas almas, ou entre os que se julgam são e não precisam de mim? Esse texto é terrível. Gostei da parte que você fala, só porque gosto disso, gosto dessa situação, dessa visão do Senhor, que Ele mostra pra gente no sentido total mesmo, de pessoas que a margem da sociedade não são, mas que Ele transformou a vida deles. Ninguém ficou do mesmo jeito. Não é a miséria que faz as pessoas que Jesus ia a eles, mas é a miserabilidade do total. Todo mundo precisa de cura. Igual Deus, apesar de cura, estava numa miséria espiritual, mas estava no meio da lixo. Mas estava esfrangado, desesperado. São situações diferentes. A outra não estava paralítica, mas a vida estava paralisada. Nicodemos é maravilhoso justamente por isso, porque é um líder religioso que ele não despreza. Ainda que esse líder fosse da escondida, ainda assim ele não desprezou. Você vê que Jesus não despreza ninguém. Ninguém. Jesus cura pessoas, liberta pessoas, restaura pessoas, salva pessoas e acolhe pessoas. Esse é o evangelho que a gente está pregando. Evangelho de acolhimento. Deveria, né? Deveria, né, irmão? Nós tivemos aqui a presença do missionário Maurício Cunha. Eu mandei buscar o livro dele, chegou agora. Maravilha. Que visão profunda de evangelho. Pregar o evangelho com ação, com vida, com testemunho, com acolhimento. Não só com palavras. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando for preciso falar a palavra, fale. Tenha também o que falar. Tem uma coisa que eu tenho percebido, olhando assim, a movimentação dos ditos cristãos nas redes sociais. Cristãos entre aspas, eu não sei se eu posso julgar eles assim, mas pelo menos as atitudes são entre aspas. Mas você vê assim, alguém, não sei, com uma certa notoriedade, um rosto, alguma coisa assim, vai lá e começa a mostrar o interesse pelo evangelho, começa a mostrar que está lendo a Bíblia, começa a mostrar que está querendo Jesus e tal. Aí essas pessoas abrem os seus braços, falam, oh, venha mesmo, não sei o que. Só que a pessoa ainda está no processo de se conhecer Jesus, não vou nem dizer conversa. E aí eu vejo assim, que como ela mostra que não se adequou ainda, pelo menos, ao sistema religioso, ao sistema do que eu acho certo, do que eu acho moralmente certo, quando essa pessoa ainda está mostrando que está na transição, automaticamente as pessoas já excluem. Já falam assim, ó, o que você está dizendo que você acredita? Você está lendo a Bíblia, você está fazendo isso aí. Então você a pessoa nem começou ainda a crescer direito a fé, você já está matando. E
exatamente a igreja de Jesus, mas ele falou assim, é o único exército que eu conheço que o soldado cai no chão, machucado, e volta para terminar. O acolhimento não é só na entrada, o acolhimento é também no dia a dia. Né? Amém. Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. É assim que cremos, irmãos. Porque isso aqui nos livra já de heresia. Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para fazer a vontade de Deus. Jesus não tem vínculo com o sistema religioso humano, sim com sua igreja, com o corpo de Cristo. Esse é o compromisso do Senhor. Amém? Amém. João nos apresenta Jesus. Por que veio, mais vai dar. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vai descansar? Vamos usar a cadeira. Vamos pedir ao nosso novo matriculado, Érico, para orar, agradecendo ao Senhor. Vamos, Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando a Tua palavra e aprendendo um pouco dela, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar falando nos nossos corações, que o Senhor possa estar nos ajudando a ter, Pai, a sensibilidade, Senhor, de poder estar seguindo, Pai, os Teus caminhos cada vez mais, Senhor. Continua abençoando a vida de Adevante, cada vez mais ele possa estar entrando profundamente na Tua palavra, Pai, para poder estar nos passando, Senhor, da melhor forma possível, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, que possa nos dar um culto tranquilo, um dia abençoado e nos livre, Pai, de todo o mal, Senhor. É que eu te peço e agradeço. No santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora a foto. Vai? Vai aqui? É só vermelho mesmo? É.